Então, como já viram, o título de hoje é Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. É o tema que apresentamos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. E os Espíritos nos dão a explicação desta passagem evangélica, dizendo-nos: fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para compreendermos as coisas de Deus, é necessário fazermos a abstração da vida presente e identificarmos-nos com a vida futura. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até nem crê na vida futura. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo cuidado de deixarem perceber o que fazem. Estes já receberam a recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo quanto terão. O benefício sem ostentação tem duplo mérito, além da caridade material, constitui a caridade moral, pois contorna a suscetibilidade daquele que é beneficiado, fazendo-o aceitar a ajuda sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana. Pois há quem aceita um serviço, mas recusa uma esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira como é prestado, é humilhar aquele que recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o beneficiado e evitar as menores possibilidades de melindre, porque todo o choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. A caridade sabe encontrar palavras doces e afáveis que ponham o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer as palavras que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. No item seguinte, são os infortúnios ocultos, chama a atenção para as situações de necessidade que geralmente tanto nos passam despercebidas e que só a nossa atenção, a verdadeira generosidade, sabe descobrir, sem esperar o pedido de auxílio. E nos é narrada a seguinte passagem, que vou passar a ler. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajo simples mas bem cuidado, seguida de uma jovem que também se veste modestamente, entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta
é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento, pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai encontra-se no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhes cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente. Não lhe pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Finda a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois a sua posição o exige. Mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação senão a de Deus e a da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma das suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Silêncio, disse-lhe ela, não contes a ninguém. Também assim falava Jesus. Há, no entanto, pessoas que se lamentam por não fazerem todo o bem que gostariam por falta de recursos. Desejam a riqueza para dela fazerem bom uso, dividindo-a. Mas para tudo na vida temos exemplo no Evangelho, onde Jesus aponta os 2 denários em o óbolo da viúva como a caridade maior, pela forma como foi praticada. Lembrando que a dádiva do pobre, aquilo que é retirado da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar. Seria grande a satisfação em podermos socorrer todas as necessidades, mas ainda não nos é possível. Façamos o que pudermos, pois não são necessários grandes movimentos, nem altas somas em dinheiro, para praticar a verdadeira caridade. E não há ninguém que, no livre gozo das suas faculdades, não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, minimizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Há ainda os que, tendo os seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com receio de encontrar ingratos, mas necessário se faz entender que algo que nos passa despercebido terá sido levado em conta pelas leis divinas e que pode estar ali, quem sabe, a forma de experimentarmos a perseverança, a capacidade de já conseguirmos fazer o bem pelo bem. Em Lucas, capítulo 14, Jesus, em linguagem figurada, diz-nos: convida os pobres, os aleijados e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm como te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Ainda neste tema, nas instruções dos Espíritos, Irmã Rosália, em Paris, 1860, fala-nos sobre a caridade material e caridade moral, dizendo-nos:
Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nestes 2 preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais, não haveria pobreza, porque de supérfluo, da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível os infelizes daí, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo, amai como a vós mesmos, pois já sabeis, agora, que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendeis bem o que deve ser a caridade moral que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que não obstante, é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. O que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar, para que outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irónica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espiritual, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude por felicidade beneficiar algumas vezes e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Portanto, isto é-nos dito por Irmã Rosália em 1860. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, tal o amai-vos uns aos outros como irmãos. E se verdadeiramente a desejamos praticar, comecemos por nós próprios. Há muitas vezes em nosso íntimo um pequeno mundo a precisar de ser consertado através do nosso autoaprimoramento.
Depois, passemos àqueles que estão mais próximos, ao nosso lar, em convite fraterno, alargando o círculo de uma forma indulgente, tentando perceber as necessidades e as dificuldades do outro, lembrando-nos que a verdade não está sempre conosco. Aqueles que pensam e agem diferente de nós até podem estar certos. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o conjunto das virtudes terrestres. Sem ela, as outras como que não existem. Não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos possa guiar. Sem ela, não é possível a evolução da criatura humana na sua vertente moral e espiritual. O lema da nossa doutrina, como todos sabem, é: fora da caridade não há salvação. Esta salvação é com certeza um estado de alma, aquele estado de alma que todos procuramos e que poderíamos traduzir em alegria, paz, lucidez, conhecimento, bem-estar. Da soma de tudo isto aparecerá o amor como um sol, nascido do coração de quem sabe dar, em plena sintonia com o coração de Jesus.